tá num emprego que você odeia, ou talvez tá desempregado. Eu sei que você tá inconformado, mas eu também sei que você tem objetivos. Eu desenvolvi um método, o método Primeira Venda em 7 dias. Um valor ultra, mega acessível. Copia, cola, aplica e vende. Essa é a minha proposta para você, esse é o meu desafio para você. Link da descrição. Fizemos bootcamp na Europa no começo do split, começou o split e a gente tava, mano, líder do campeonato, jantando, e foi quando eu comecei a passar mal. As primeiras vezes que eu comecei a passar mal durante... que eu senti, né? Eu sempre tive uma saúde um pouco esquisita, digamos assim, por questão realmente de genética. A minha mãe é uma pessoa que tem vários problemas, eu herdei vários. Mas aí começou, no meio do CBLOL, comecei a passar muito mal, começava a vomitar, sentia muita dor e tal. E foi acumulando isso ao longo, né? Mas a gente tava tocando. Eu lembro que eu ficava internado às vezes, eu até falei isso quando eu fui... Pode falar o nome da concorrência Flow, aqui, pode. Eles vão... Pode. Quase que eu... Eita, aí já soltou. Se quem não entendeu isso daí tá de brincadeira. Ai. Mas... Chaep. Eu contei esse cenário que pouca gente sabia, mano. Mas eu cheguei a jogar, né? Tá ligado? Aquelas pulseirinhas de hospital, quando você é internado, você fica parada. Cheguei a jogar CBLOL com aquilo ali no braço. Você lembra disso? Aham, eu lembro. Aí, ó. O cara lembra. Então, tipo, eu tava no hospital. Eu lembro disso muito. De chegar pra médica assim e falar, mano, só bota o que tiver de remédio pra dor. Eu só não posso sentir dor nas próximas 3 horas. Eu saía do hospital, ia jogar o CBLOL e voltava pro hospital. Porque eu não queria pegar a fila da emergência e tal, tudo de novo, né? Então, isso aconteceu algumas vezes e o cenário foi acumulando. E como, de uma forma bizarra, eu queria até que o Diogo explicasse, eu tinha um tumor, né? Depois eu fui descobrir, do tamanho de uma bola de tênis. E eu passava nas emergências e falavam que era gastrite, Diogo. Você como médico. Caralho! O que você tem a dizer sobre isso? É que não conseguiram jogar virose pra você. A gente já debateu isso aqui sobre a cartada da virose. Eles tentam dar virose. É o super trunfo do médico. É a virose. É o super trunfo do médico. Não, Quem pega e joga. Mas isso foi esquisito. É realmente um cenário muito esquisito. Eu passei nessa época por umas 8 emergências. Caralho! Umas 8 emergências com um tumor do tamanho de uma bola de tênis. Se tivessem descoberto antes, cara... Tinha resolvido bem melhor. Tinha resolvido melhor. Sempre. Porque o que aconteceu? Não descobriram, o negócio foi evoluindo. Era dentro de mim. benigno ou maligno? Era benigno, mas aí tem o ponto aí que era numa região muito sensível e ele cresceu tanto que obstruiu tudo. Obstrução, Puta que pariu. E daí pra tirar, teve que tirar um pedaço do intestino e do estômago junto, sacou? Do estômago também? E esse que foi... Mano, exatamente no pior cenário do planeta depois do cérebro pra você ter um tumor. Que é no comecinho do intestino, no final do estômago ali. Na transição. Exatamente ali. E daí eu tomei uma decisão, mais uma que me trouxe até aqui, que eu tava passando mal, e antigamente o CBLOL tinha pausa de carnaval, né? Lembra que tinha pausa de carnaval? E eu tava na Cade, tinha o famoso Carnacade, né? Carnacade sempre Churrascade, Carnacade, Karaokê. Não, karaokê é outra parada. Karaokê é lendário, cara. Mas se tem cade no meio, então, vai rolar. aí eu nunca fui num rolê desse, então precisa... É porque foi antes... Depois que sair aí, mano, depois que passar a pandemia, acho que dá. Dá pra falar com o Edu pra lançar. Não, o Edu falou que vai fazer. Mas é que o Edu agora é um pai de família, agora é um homem de família. Eu não acredito. Homem da natureza. Mas se prepara. Pior que ele tá, cara. Se a Cade volta pro CBLOL, vai ter que ter o churrascade edição especial Aí quem CBLOL. vai fazer o churrascade é o André, que ali o André nunca perde a natureza, cara. Verdade. Então, esse cenário da Cade aí foi isso, mano. Aí eu tava passando muito mal, aí eu lembro que eu melhorei, mano. Melhorei alguns dias. E foi bem na pausa do carnaval. E a galera me chamando, vamos pro Carnacade, a galera tava indo pra um sítio, meio afastado e tal. E eu lembro até hoje da cena, assim, a galera indo e eu com a mochila pronta. Eu não vou, mano. Acho que eu vou ficar aqui. Sozinho. Eu não tô me sentindo muito mal, vou ficar sozinho, na Game House, sozinho. Vou jogar uma solo kill aí, ficar de boa. Melhorei, mas eu não vou abusar, não. E aí, quando a galera vai, 2 dias depois, eu sozinho na Game House, sinto uma dor descomunal e vou correndo pra emergência e tal. E aí, o cara falou que, tinha estourado a parada, a hemorragia, tava um cenário esquisito e tinha que fazer cirurgia na hora. Eu saí de casa achando que ia lá, e sempre, ia tomar um remédio de dor e voltar. Não, você vai ter que entrar na faca. Aí exatamente. Ó, vou internar agora, que você tem que fazer cirurgia agora, pra tirar agora. E aí começou toda aquela parada, né, mano? A gente tava muito bem no CBLOL, mais um momento muito tenso. Porque a gente tava líder do CBLOL, o time tava bem demais, a gente voltou do bootcamp... Favorito. Jantando, a gente voltou do bootcamp jantando. E acontece uma parada dessa no meio do campeonato, velho. Todo mundo na expectativa de ser campeão e tal. Aí eu tive que me afastar, né? Voltei pra casa, voltei pra Recife pra me tratar lá. Uma recuperação muito difícil, passei
40 dias sem comer nada, era só tomando coisa, tomando Cara, você líquido, fez então, uma bariátrica, basicamente. basicamente. Na só verdade foi pior, né? que pior. Não, é porque, tipo, ele tirou um pedaço do estômago, intestino, passou 40 dias sem comer. Esse é o pós da bariátrica, né? Que é uma coisa muito, tipo, você fica muito na merda, só que no seu foi uma parada que ainda era forçada, ainda Sim, deve ter rolado exatamente. infecção, né? E teve que fazer químio e tudo mais? Não precisei fazer químio. Talvez fosse um cenário... Né, é complicado, né? Mas depois eu fui descobrindo que a sequela da parada foi muito ruim, tá ligado? Eu sinto até hoje. Até hoje eu me adapto a viver depois desse tumor, tá ligado? Meu corpo era uma coisa antes e virou uma coisa depois. Porque no lugar que foi, mudou tudo como o meu corpo absorve as coisas, Sim. tá ligado? E várias coisas começaram a ser tóxicas pra mim, tá ligado? No meio mesmo? durante a absorção, Porque deveria ser absorvido mais em certo lugar do intestino. Eu não sei, o Diogo talvez saiba mais. Deveria ser absorvido mais em certo lugar e não tem mais esse lugar. E aí vai pra outro lugar e a parada... Tem muita coisa que passa... Porque eu fiz bariátrica, né? Aham. Eu não perdi 60 quilos na força de vontade, não, foi na faca. E tem esses negócios, de, tipo, algumas coisas que eu como, elas vão me bater, por exemplo, álcool. Se eu tomar por isso que eu parei, na verdade eu já tinha parado de beber antes, mas se eu tomar qualquer coisa alcoólica... Você sentiu que mudou, né? Seu Eu organismo? não bebo mais. Eu parei de beber há 3 anos. exatamente. Mas assim, se eu tenho amigos bariátricos, se tomam, sei lá, uma lata de cerveja, loucaço. Exato. Velho, eu fui Não, no muda dia tudo. dos... Essa isso é cirurgia economia, de hein? estômago e intestino muda tudo. No dia dos como seu namorados, eu corpo fui reage. comer fundi, e eu era fundi de vinho, eu fiquei bêbado. Já é loucaço no fundinho. Não foi aqui, eu falei, velho, eu acho que eu tô meio Porque- passado aqui, né? Eu não fundi. Que na real tem outras coisas, secreção de enzima, não é só absorção, São é muitas muito coisas. mais coisa. E depois eu descobri que mexe até em coisas, mano, de hormônios, assim, Mexe, serotonina, isso, dopamina, isso. mexe nisso. Mexe em tudo, Caralho. mexe em tudo, mexe em tudo. Então eu sou um cara que, mano, sempre batalhei desde pequeno, eu era uma pessoa muito reflexiva e sem muita orientação, então fui desenvolvendo um quadro depressivo desde adolescente, tá ligado? Eu com 13 anos, 14 anos, já tive diagnóstico de depressão. Caralho. E aí foi essa luta seguindo e depois desse momento virou um boom meu corpo. Foi literalmente um Big Bang dentro do meu corpo a parada e estourou tudo. Então eu tive que reaprender a viver depois desse tumor, sacou? Comi e sentia dor, foi um cenário muito ruim. Lembro que os médicos falaram que eu não ia conseguir mais jogar. O meu médico falou, você não vai conseguir mais jogar e tal. Ser atleta desse jeito aí não tem como. Rotina, acho que é Rotina. jogar. muda tudo. E sabe o que é pior? Na época, isso não chegou. Nem na gente, nem na comunidade. Não, teve a gente não algumas- sabia a profundidade. Teve uma, sim. Não, assim, Teve uma entrevista do Eza que, pelo amor de Deus, essa assim, eu não esqueço, não. Não chegou, a gente não chegou na profundidade que Ah, é. não, não, assim, isso não. o baiano tava doente. Esse é Foi o o que ponto. teve. Esse é o ponto. Como o ponto da minha doença, muita gente acha que... É porque tem muita gente, mano, que qualquer coisinha que tá doente já sai falando e tal, e as pessoas acham que tem gente assim. O meu caso era ao contrário, mano. As pessoas só sabiam o que não tinha jeito de esconder. E sempre foi assim. Porque, por exemplo, o meu médico mesmo me aconselhava. Ele, pô, se você ainda quer jogar, não é pra fala. ficar falando. Quem que vai contratar um jogador que, pô, o cara vai ficar fazendo 3 cirurgias por ano, tá ligado? Não é futebol, mas mesmo um jogador de LoL, se o cara tiver que fazendo 3, 4 cirurgias por ano, não vai achar nenhum time Sim, e tal. sim, Então sim, eu tentava esconder ao máximo. Não era alguma coisa que eu ficava falando sobre, tá ligado? Eu realmente tentava esconder. Eu lembro que a Riot fez uma matéria na época e tal, mas só que realmente a gente não entrou Eu não fazia a menor ideia não da entrou na profundidade. profundidade do negócio. Ficou muito por cima. Eu tava doente e voltei, só que eu nunca comentei Não, sobre. eu não consigo tancar a entrevista do Eza, porque nessa época aí, quando entrou no lugar do Eza foi junto com o Eza foi o... O Verfix entrou O pra me Verfix. substituir. Isso, Aí Verfix. a Riot pergunta pro Eza, como que tá sendo jogar aí depois você voltou, né? Voltou. Teve o voltou. retorno. Então, teve esse ponto. Peraí, depois você fala. Né, então, esse eu ponto. lembrei da entrevista da volta. Então, porque teve o retorno, pô. Eu lembro, essa recuperação é como eu falei, mano, era o comecinho do cenário 2015, CBLOL presencial, coisa linda. Então o sonho era muito grande, a vontade de jogar era muito grande. Então eu levei a recuperação da melhor forma existente, cara. Eu tomava o remédio, eu lembro que eu ficava, mano, o remédio era meio-dia, 11h55, eu parava, botava o remédio Ficava na minha olhando frente, ali. ficava olhando, mano. Meio-dia eu vou tomar esse remédio, não deixava passar nada. Consegui voltar ainda pra jogar os playoffs, a gente passou nos playoffs e chegou na final, tá ligado? Aí teve a entrevista do Exa aí, qual é a entrevista? Essa aí maravilhosa. Eu não nunca lembro, vou minha esquecer. memória é uma merda. O E a Diogo faz uma coletânea de vídeos épicos da história Não,